Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Lauriston Soares. Eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e atualmente eu sou professor de anatomia e fisiologia humana da Universidade Estadual da Paraíba. Com isso, eu pensei em criar aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas para ajudar os meus alunos e muito mais. Que eu sei que no fim das contas essas videoaulas ajudam muito os meus alunos para estudar e era um dos mecanismos que eu mais utilizava na época da minha graduação para conseguir obter mais informações. Bem, para o vídeo de hoje eu decidi falar um pouquinho mais sobre hemorragias. Então, hemorragias são fatores onde ocorre ali o extravasamento de sangue, ou do coração, ou dos vasos sanguíneos, de uma maneira muito exacerbada. Isso pode ser acometido por problemas na coagulação. E alguns pacientes são acometidos por processos fisiopatológicos que favorecem ali na precarização do processo de coagulação, como pacientes hemofílicos. Esses pacientes hemofílicos, eles têm dificuldade de fazer agregação plaquetária e, consequentemente, por algum ferimento, vai fazer ali extravasamento de sangue de uma maneira muito contínua. E esse paciente, ele pode simplesmente ter uma hemorragia por um ferimento muito simples. Também temos pacientes que têm ali uma fisiopatologia relacionada a hemopericárdio, hemotórax. Então, as causas de uma hemorragia estão relacionadas ali com ferimento contínuo, problemas cardíacos, problemas respiratórios, digestivos, o uso indiscriminado de medicamentos, ou seja, você consumir muito medicamento de uma maneira muito desenfreada. Então, as causas da hemorragia estão relacionadas aí com uma anemia hipocrômica, ou seja, devido ao extravasamento mesmo do sangue, esse paciente vai ter anemia do tipo hipocrômica. Com essa ausência do sangue, o paciente ele também vai ser acometido a possuir danos nos órgãos, ou até mesmo ter morte encefálica. Desenvolver também um choque hipovolêmico, né? Que o choque hipovolêmico é aquela situação em que existe ali uma má distribuição do sangue, que dentro do sangue a gente consegue encontrar os aspectos nutricionais e oxigênio para os nossos tecidos e órgãos. Então, como é que a gente consegue fazer um reparo dessa situação diante de uma hemorragia? A gente pode fazer o tamponamento por via cirúrgica ou até mesmo por via medicamentosa, farmacológica. Nós podemos induzir para esse paciente consumir vasoconstrictores, que são vasoconstrictores locais na região que foi acometido o ferimento, e aí vai haver uma vasoconstricção, esse vaso vai ficar fechado, fazendo com que não haja o fluxo sanguíneo ali adequado, né? Então, com a redução desse fluxo sanguíneo, a gente vai reduzir o volume sanguíneo perdido. Posteriormente, vai dar tempo para que o paciente que tem ali suas dificuldades em fazer ali a agregação plaquetária, esse paciente vai ter tempo de desenvolver o tamponamento plaquetário, tá? Então, nós temos esses dois princípios, desenvolver a vasoconstricção e o tamponamento plaquetário. Então, para que a gente consiga realizar o diagnóstico desse paciente acometido por hemorragia, a gente deve fazer alguns exames, como o exame mais comum, que é o hemograma. A gente pode fazer também o tempo de coagulação sanguínea, o exame de laço, tempo de sangramento, tempo de protrombina e tempo de trombina. Posteriormente, a gente pode verificar a presença de duas classificações de hemorragia mais comuns, que é a hemorragia externa, onde existe o extravasamento de sangue para os meios externos do corpo, e a hemorragia interna, que é a mais perigosa, diga-se de passagem. Por que ela é mais perigosa? Porque a hemorragia interna, a gente não está conseguindo ver, que existe ali o sangramento. Então, muitas das vezes, esse paciente está tendo hemorragia e nem está sabendo que está tendo hemorragia. E aí, diante dessa situação, ele pode ter uma morte encefálica, danos aos seus órgãos,
uma anemia hipocrômica sem nem saber quais são as causas, se ele não fizer um exame laboratorial. Então, para que ocorra uma hemorragia, é muito simples. A hemorragia ela pode ser condicionada por um derramamento de sangue via venosa, via capilar, né, pelos capilares sanguíneos, ou mesmo pelas próprias artérias. A hemorragia ela também pode ser ocasionada por gestantes que estão entrando no seu período de parto. Por isso que é muito importante as gestantes realizarem o pré-natal, para que haja a identificação de possíveis doenças ou patologias que ocasionem ali na sua própria morte diante do processo do parto. Então, quando é diagnosticado que a mulher que vai realizar o seu parto, ela tem dificuldades na coagulação, a gente já começa a desenvolver mecanismos que façam o reparo ali do extravasamento do sangue no momento do parto, como a clampagem precoce do cordão umbilical. A gente já começa a colocar ocitocina para essa paciente. É importante mencionar que um dos maiores fatores de hemorragia pós-parto é a antonia uterina. Ou seja, o útero ele extravasa sangue de uma maneira extremamente exacerbada. Outro tipo de hemorragia muito comum é a hemorragia do aparelho digestivo, que ela pode ser diagnosticada através do exame clínico mesmo, onde a gente consegue ver o extravasamento de sangue pela boca, pelas fezes, que a gente pode ver a presença de sangue vivo nas fezes, ou sangue oxidado nas fezes, ou vômitos com sangue. Então, esses são basicamente os tipos de hemorragias que estão sendo ocasionadas no aparelho digestivo. Então, as causas de hemorragias do aparelho digestivo podem ser ocasionadas por fissuras anais, por hemorroidas, por hérnias gastrointestinais e hérnias. Muitas das vezes, o paciente ele pode ser acometido por essa situação, além dessas causas que eu mencionei para vocês agora há pouco. Esse paciente ele pode ser acometido por essa situação da hemorragia do aparelho digestivo pelo consumo exacerbado de anti-inflamatórios. Então, os métodos de prevenção contra a hemorragia podem ser o controle na utilização de anti-inflamatórios e reduzir a quantidade de bebida alcoólica que está sendo consumida, né, diariamente. Então, consequentemente, é visto que o tratamento contra hemorragias pode ser pela utilização de antifibrinogênicos. Então, a intervenção farmacológica contra a hemorragia pode ser pela utilização do medicamento chamado antifibrinolíticos. Esses antifibrinolíticos, eles podem realizar o tratamento na hemorragia. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixem o seu like para que eu possa entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Deixem nos seus comentários qualquer sugestões que vocês queiram ali acrescentar ou agregar nos conteúdos que estão sendo produzidos aqui. Compartilhem aí com seus amigos. E agora eu queria fazer um convite para vocês me seguirem lá no Instagram, que se chama Biologia e etc. Lá eu tô compartilhando da minha vida diária, como professor universitário, como aluno de odontologia e dentre outras coisinhas a mais, tá certo? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!